século. Então esse é o período que abrange a igreja de Pérgamo. A cidade, especificamente de Pérgamo, só como curiosidade, ficava numa montanha, num espigão de montanha, na época aí do terceiro século antes de Cristo. Era a capital do reino de Pérgamo e um centro cultural muito forte. Daí a razão de você ter várias influências externas ao modelo cristão. Uma porção de conversos cristãos da região de Pérgamo sofria as influências desses grupos culturais, onde você tem nichos culturais, fatalmente você tem miscigenação, tem modelos diferenciados de costumes e que acabam influenciando, para um lado ou outro, os modelos doutrinais cristãos. Então a igreja de Pérgamo ilustra, a cidade de Pérgamo ilustra bem esse modelo de interferências externas, típico do momento em que a paz reina no grupo cristão. Enquanto os cristãos estavam sendo perseguidos, que era o modelo de Esmirna, você não tinha dificuldades com questões doutrinais ou com questões de pureza do cristianismo, porque ou você era cristão de verdade e pagava com a vida nas arenas e no Coliseu Romano, ou você deixava de ser cristão. Quando veio a paz, voltam os modelos de apostasia ou os modelos de vinculação com a cultura da época. Ou seja, baixou a guarda porque não tem perseguição, o cristianismo volta a o que a gente chama de banho-maria, está tudo tranquilo, tudo sossegado, as pessoas começam a ceder aos modelos de influência da época. Então, o período de Pérgamo ilustra bem essa transição de modelos a partir da conversão de Constantino e a influência do império e da cultura greco-romana ao cristianismo. Nesse período de Pérgamo, vários dos modelos doutrinais cristãos começam a sofrer alterações frontais, alterações diretas. A primeira dessas alterações frontais no período de Pérgamo se dá pelo próprio Constantino. Quando Constantino, em 321, estabelece um decreto de que todo o império deveria observar as suas práticas religiosas ou seus cultos no domingo. Então há uma transição de modelo do cristianismo apostólico, do sábado para o domingo, que um pouquinho mais para frente, no concílio cristão, em 364 mais ou menos, vai ser votado como modelo doutrinal religioso cristão. E é a primeira diferenciação do cristianismo apostólico para o cristianismo desse período e que depois vai se tornar o cristianismo medieval. Então, além dessas, uma série de outras questões começam a ser discutidas dentro da doutrina cristã. Desde questões de base estrutural, como a constituição do ser humano, modelo dual, adota-se dentro do cristianismo o conceito platônico, dualidade corpo e alma. Dessa dualidade surgem discussões, o que acontece com o ser humano quando morre. O fator dual implica em você ter uma resposta para o que aconteceria com a alma, uma vez que você criou a dualidade. Tem que responder, porque o corpo, todo mundo está vendo o que acontece e se desfaz. O que aconteceria com a alma? Então começam a surgir especulações nessa direção. O modelo greco-romano tem um paradigma para essa dualidade. No caso dos gregos, a alma boa vai para o paraíso das flores, a alma má vai para o inferno de Hades. No modelo romano não é muito diferente, apenas os nomes se modificam, e isso vem para o cristianismo. O cristianismo acaba adotando esse conceito e aí surgem outras doutrinas que no período medieval vão se estabelecer como modelos dogmáticos, como o céu e o inferno, depois o purgatório, o limbo e outros elementos mais que passam a adentrar o cristianismo. Então, o início de tudo isso, desse distanciamento do cristianismo apostólico e bíblico para um cristianismo de tradição e cultural, passa a acontecer a partir do momento em que a paz se estabelece no modelo cristão. Então, o marco divisor de águas dessas questões de alteração doutrinal é a conversão de Constantino e o período de paz. Então, isso é o que está por trás desse modelo da igreja de Pérgamo. Daí algumas das repreensões e de algumas advertências que aparecem a essa igreja como metáfora nesse período histórico. Algumas coisas mais aí, a questão da biblioteca, os rolos da biblioteca de Pérgamo, uma biblioteca famosa, não tanto quanto a de Alexandria, mas uma biblioteca razoavelmente grande. Desenvolvimento do pergaminho, por isso o nome da cidade, né? Pérgamo, na época de Ptolomeu. Contexto, então, cobre os séculos IV e V e a primeira metade do século VI.
período em que Satanás procurou corromper o cristianismo, a época em que o paganismo se introduziu fortemente na igreja cristã, e aí vem os detalhes da carta. Então, primeiro o elogio. Qual é o elogio que aparece aí no verso 13? Conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Dentro do período de Pérgamo, a despeito da introdução de teorias falsas ou modelos pagãos ou adulterações do modelo cristão, ainda assim, dentro de Pérgamo, permaneciam pessoas fiéis. Daí o elogio à carta. Ainda há pessoas fiéis, mesmo com toda essa deturpação. Uma coisa curiosa, lembrando o que a gente já estava vendo nas outras referências, cada vez que começa uma carta, o Cristo, ou Jesus do livro de Apocalipse, a quem o livro de Apocalipse revela, é apresentado na introdução de cada carta com uma das características que estava no capítulo 1, no final do capítulo 1. No caso da igreja de Pérgamo, qual é a característica que aparece? Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. No capítulo 1 aparecia essa figura para Cristo, aquele que sai da boca dele a espada afiada de 2 gumes, que é uma referência a um texto do Velho Testamento, como a abordagem da espada de 2 gumes sendo a palavra de Deus, que corta nos 2 lados quando penetra o coração daquele que crê. Então essa abordagem da espada de 2 gumes vem bem a calhar para esse período. O período em que as verdades de Deus começam a ser contestadas, Cristo, para essa igreja, é apresentado como aquele que detém a palavra de Deus, que não pode ser alterada, que não pode ser deturpada, que nunca muda. Então, isso é interessante como o modelo introdutório da carta, e o elogio aparece por aqueles que insistem em manter viva a palavra de Deus. Qual é a reprovação? A reprovação que aparece aí, tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, que sustentam as doutrinas dos nicolaítas, portanto arrepende. Então, dentro desse contexto, a gente já tinha visto os nicolaítas lá na igreja de Éfeso, aparecia a referência a eles lá. Quem eram os nicolaítas? Aqueles que começavam a apresentar modelos semelhantes aos modelos da graça atual, do período atual em que a gente vive, onde você não tem nenhum comprometimento pessoal com as verdades de Deus. A graça é suficiente e salva qualquer um, mesmo ele permanecendo nos seus pecados. Esse desenho de graça estruturado como a gente tem hoje, tinha no seu embrião lá nas abordagens nicolaítas, que por conta dessa visão dual e dessas abordagens gregas, de influência grega, pontuavam que coisas que eu fizesse no corpo não afligiriam a alma, ou seja, não atingiriam essa segunda parte na descrição grega, que era a parte pura do ser humano. Então, tudo que eu fizesse no corpo não atingia a alma. Portanto, o adultério não era importante, questões de observância da lei de Deus não eram importantes, porque essas coisas eram simplesmente coisas externas e elas não alterariam, seja o respeito ou o desrespeito delas, não alterariam a pureza da alma humana. Então, esses elementos de abordagem permissiva da época foram produzindo cristãos devassos, cristãos não comprometidos com os paradigmas da vida cristã. A mesma coisa aparece aí com a metáfora usada pela figura de Balaão, a historinha lá antiga, né, da guerra de Balaque contra o povo de Israel, e ele contratou Balaão para fazer profecias contra o povo de Israel. E em lugar de conseguir fazer profecias ou maldições contra o povo de Israel, Balaão só conseguia falar bênçãos. Deus não lhe permitiu proferir nenhuma maldição. E aí o que ele faz? Ele começa a criar artimanhas junto com Balaque para produzir pecado em Israel e com isso retirar a bênção de Deus de Israel pela influência para o pecado. Mesma coisa que acontecia nesse período. Então você deturpa a prática do povo para o povo, entrando em pecado, perder a bênção de Deus. Então, isso aconteceu dentro do período pré-medieval, com essas adulterações aí de doutrina. Então, essas referências de práticas pecaminosas a gente já tinha visto lá, elas se repetem agora com mais ênfase no período de Pérgamo, na perversão do cristianismo. Qual é a recompensa para essa igreja? O que aparece aí como referência de recompensa? O que acontecerá com ela se ela se arrepender dos caminhos errados em que entra? Então, ao vencedor darei que coma do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca com um novo nome. Somos contrários à doutrina de Balaão, dos nicolaítas, teremos o tempo para o maná. Jesus é o próprio maná, então é uma referência à busca da doutrina pura. Se a gente voltasse aos idos tempos de Israel, enquanto Israel saiu do Egito
e ficava reclamando que queria voltar para o Egito para comer as carnes e as panelas do Egito, o que Deus mandou para eles? Comida pura e perfeita, o maná. Por analogia, a mesma referência aqui. Em vez de comer doutrina perfeita, Bíblia perfeita, trechos perfeitos da verdade de Deus, preferiam comer daquilo que era corrompido do mundo pagão da época. A promessa é voltar a comer daquilo que é perfeito. Essa referência de base. E também a questão do nome aparece várias vezes no livro de Apocalipse, em outros textos da Bíblia, o retorno a ser chamado povo de Deus, puro e perfeito, recebendo o nome do próprio Deus. Uma referência típica da época de Israel. Israel recebia o nome de povo de Deus, sacerdócio santo, povo escolhido de Deus, nação santa. Então essas referências estão disponíveis para aqueles que aceitarem servir Deus, serão chamados por um novo nome, o nome que Deus lhe der. Então, isso é parte do desenho desse período pré-medieval. O resultado, desse modelo do período pré-medieval vai aparecer de forma bastante clara na próxima igreja, que aí é a corrupção completa do modelo cristão na segunda parte do sexto século e daí para frente, que é a igreja de Tiatira, próximo período. Quem faz as honras? Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério contra ela, a que ela pratica. Ok. Continua. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Não tão somente apeguem-se com firmeza aos que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ok. Bom, o período aqui é o período medieval, o auge do período medieval, com todas as heresias e com todas as práticas que surgiram e a divisão do cristianismo. Então, basicamente, você tem dois grandes grupos nesse período. De um lado, o grupo oficial cristão, que se estabelece a partir de 508 e depois com o poder absoluto de 538 para frente, a partir do edito de Justiniano, de 533. Em 538 se estabelece o poder absoluto do modelo religioso cristão medieval, ou hoje conhecido como modelo cristão católico. A partir desse desenho da oficialização do cristianismo, instituição dos ritos cristãos oficiais de 508 para frente, e a oficialização da unicidade de religiosidade na Europa, que se dá a partir do decreto justiniano, todos aqueles que discordassem do poder religioso oficial seriam perseguidos, suas posses retiradas, se não se arrependessem de divergir do poder oficial, e poderiam até ser mortos, torturados e mortos dentro dessa condição. E isso estabelece o período das perseguições cristãs medievais. A gente tem um período de perseguições cristãs que é imperial, que acontece lá na descrição da igreja de Esmirna, que é segundo e terceiro século, e depois o período de perseguições cristãs, que começa a partir da segunda metade do sexto século e vai todo o período medieval até a queda do bispo de Roma em 1798. Então todo esse desenho medieval vai percorrer as duas próximas igrejas, a de Tiatira e depois a igreja do período da Reforma.
Oi? Então, os valdenses, huguenotes, albigenses, todos eles são desse período. Então, vocês percebem que o fim do texto retrata que há um grupo de pessoas que insiste em manter viva a prática da fé cristã, correta e pura. O que diz o texto? Sobre eles, Deus não colocaria uma nova carga. Por que não colocaria uma nova carga? Porque ser cristão e manter a doutrina pura nesse período implicava em ter que fugir ou ser preso, torturado e morto. Portanto, voltam as perseguições do cristianismo, e aí Deus fala para eles: não tem para vocês nenhum processo a mais do que aquele que vocês já estão fazendo, tentar manter o evangelho puro, tentar manter a doutrina pura. Em contrapartida, há aqueles que deturparam as verdades e passaram a seguir essas deturpações, há uma série de reprimendas aí. A igreja de Tiatira, cidade de Tiatira, de novo, faz parte do eixo da Ásia Menor, está perto da rodovia de interligação das cidades da Ásia Menor, uma cidade aí com um perfil comercial também forte, o que demonstra a sua riqueza e seu apogeu, seu poderio, parecido com a descrição que é tomada de uma referência lá dos dias de Israel antigo, período de Acabe, da esposa dele, Jezabel, que é uma rainha pagã, que vem governar junto com Acabe o reino de Israel. E traz para dentro de Israel, como rainha pagã, todos os modelos de culto, profetas de Baal e toda a descrição dos cultos pagãos para dentro da cultura israelita. E começa a deturpar o modelo de crença e prática israelita. Instala altares pagãos por todo o território de Israel. Essa descrição agora é abordada aqui dentro desse período de Tiatira como sendo o que aconteceu a partir do cristianismo oficial. O que foi o cristianismo oficial? A aceitação de um desenho pagão para dentro do cristianismo real. Ou seja, tudo que era doutrina e modelo de tradição greco-romana passou a integrar os dogmas do cristianismo. E aí há uma lista desses dogmas que foram sendo construídos nesse período. Os primeiros a gente já tinha visto lá em Pérgamo: a adulteração do sábado, começo do modelo dual, encarar o ser humano com outra abordagem que não a abordagem bíblica, de um ser íntegro e completo e não dual. A partir disso começam outras referências. Se eu tenho um ser dual, tenho que responder o que acontece com a alma. A partir daí surge a doutrina da imortalidade da alma, o dogma da imortalidade da alma. Uma alma imortal não precisa de Deus para permanecer viva, ela já é viva eternamente. Portanto, exclui-se Deus do desenho. Uma outra referência que vai aparecer é, se eu tenho alma imortal e eu tenho que dizer para onde vai, quando o sujeito morre, ela não pode ficar vagando por aí, porque isso era o paganismo usual. Então, o que o cristianismo faz? Aborda que quem morre ou vai para o céu ou vai para o inferno. E vem o modelo grego como ilustração disso. Mas e se o sujeito não for totalmente mau? Então surgem dogmas para criar modelos de pecado. Então, pecados veniais, pecados capitais ou mortais, e aí a referência do que acontece com o sujeito. Se tiver pecados veniais, para onde vai? Nem para o céu, nem para o inferno. Fica no meio do caminho, pagando pelos pecados, mas num ambiente especial do qual se pode sair, porque do inferno ninguém sai. E aí esse ambiente especial recebe o nome de purgatório e surge mais um dogma. E o que acontece com aqueles que são perfeitos? Os que são perfeitos, todos que morrem perfeitos, já estão no céu. Fazendo o quê? Então vem para dentro do cristianismo uma referência. Esses que já estão no céu e foram para lá perfeitos, foram porque eram santos e podem nos ajudar aqui na terra a também sermos santos. E aí começa o processo de adoração aos santos e de vinculação entre os sujeitos que estão vivos na terra e aqueles que já morreram e foram para o céu. E daí vem todo um corpo doutrinal e de dogmas a respeito dessa interação, como é que se interagem seres vivos com seres que já estão no céu. Além disso, começa um processo de modelo doutrinal de intercessão paralela à intercessão de Cristo. Então, surge aí dentro desse desenho o escopo de Maria como sendo uma pessoa pura e perfeita que ascendeu aos céus e tem ascensão sobre Cristo. Simples, tiram de um lugar muito fácil. Pegam os textos bíblicos dos milagres de Jesus e você vai encontrar um dos milagres de Jesus em que Maria dá ordens para Cristo do que ele tem que fazer. Entre aspas, se você ler o texto inteiro não é o caso. Mas a impressão que dá é essa, nas bodas de Caná.
Façam tudo o que eles disseram. Jesus vira para ela: o que eu tenho contigo? Ela ignora o que Jesus está dizendo, dá ordem para os servos para falar com ele, ele vai resolver a conta do vinho que acabou nas bodas de Caná. E Jesus faz o milagre. Dali eu tiro a seguinte conclusão: fez o milagre por quê? Porque a mãe mandou. Traz o mesmo contexto para dentro do céu, você passa a ter essa mesma referência. Qualquer sujeito que orar para Maria, ela intercede junto a Cristo porque tem ascensão sobre ele. Chega um momento, e Maria conhece melhor a gente porque Maria era humana como a gente. Então, cria-se um desenho novo, esse desenho se amplia ao longo do período. Óbvio que eu estou restringindo isso a um ponto, na realidade não é um ponto, isso é um período inteiro de discussões, cultura, implementação, e isso muda a doutrina. A doutrina não muda assim com um estalo de dedos. Você passa alguns anos fazendo uma determinada coisa, essa determinada coisa gera um impacto sobre outra coisa, que gera um impacto sobre outra, até que você cristaliza uma doutrina ou uma prática, uma tradição. E essa tradição se incorpora como modelo dogmático. Além disso, uma série de outros eventos começam a aparecer. Então, o dia de oração pelos mortos, ou comemoração dos mortos, finados, outros feriados dessa natureza, religiosos cristãos, começam a se desenhar a partir dessas doutrinas, dessas referências. Por fim, aí já fora da igreja de Tiatira, na próxima referência de igreja, aparece um outro conjunto de dogmas que tem a ver com a confissão. Então, aquilo que se estabeleceu como intercessão paralela no céu, traz-se para a terra como intercessão paralela também. E aí o poder de perdoar pecados passa a ser uma prerrogativa dos sacerdotes cristãos e se institui a confissão auricular. Com a instituição da confissão auricular e obrigatória, todos os sacerdotes passam a ter o status de perdoadores de pecados. Eles já tinham o status de substituição do modelo cristão e do estabelecimento do rito desde 508, quando se estabeleceu a missa, que é o sacrifício de Cristo repetido todos os domingos. Portanto, a cerimônia que acontece no domingo nas missas medievais não é uma cerimônia metafórica, um simbolismo, era uma cerimônia literal, com o sacrifício literal de Cristo, e isso era o dogma da missa. O dogma da Eucaristia e o dogma da missa referenciam aquela cerimônia como uma cerimônia literal. Portanto, quando se oficia a ceia no domingo pela manhã, o que está se oficiando é o sacrifício literal de Cristo, assim está no dogma escrito. Por que o sacrifício literal? Porque quando o sacerdote ora e abençoa o vinho e abençoa o pão, eles se transformam literalmente no corpo e no sangue reais de Cristo. Logo, se define quem pode participar do quê? Doutrina dual, corpo e alma separados. O corpo é pecaminoso, o corpo de Cristo foi onde o pecado se instalou, mas o sangue dele era puro e perfeito. Logo, só o sacerdote pode participar do vinho que se transformou em sangue. O membro da igreja participa do pão ou da hóstia, que é onde o pecado habita. Como pecador, eu posso participar da hóstia, mas não posso participar do vinho. Então, esses desenhos começam a aparecer enquanto referência por conta disso. E lá, quando se estabelece a confissão auricular, é só sacramentar esse fato de que o sacerdote é santo, portanto pode perdoar pecados, na qualidade de santo que está, não pecador. Então, esse desenho de abordagem vira todo esse doutrinal do modelo de perdão. E com isso se tira a referência do Cristo de todo o desenho de perdão e de todo o desenho de salvação. A salvação passa a estar registrada por um sacerdote, pelos intercessores intermediários, os santos e Maria. Cristo não aparece em cena, mas em nenhum dos elementos rituais, exceto na cruz, ao fundo dos templos, mas não faz parte mais do desenho ritual. Diga. A questão da beatificação aparece quando? A beatificação aparece a partir da adoração dos santos. Então, todo aquele sujeito que morre e é considerado sem pecado, o concílio da igreja se reúne, estabelece por alguns paradigmas essa santidade, realização de pelo menos 1 ou 2 ou 3 milagres, isso muda ao longo do tempo, referência das suas práticas e diversas pessoas pontuando essa prática como santidade, e a igreja passa a votá-lo e estabelece como santo. Estabeleceu como santo, beatificou, ele é considerado como santo, estabelecido como referência de intercessão entre o ser humano e o céu. E aí você pode adorar, pode orar pode pedir, que vai atender, porque vai atuar como, entre aspas, um semideus. Nessa época, então, eles já não tinham acesso à Bíblia? Na realidade, a Bíblia estava disponível
enquanto lugares, mas não na mão do povo. A partir do momento que se instala o absolutismo, a Bíblia começa a ser retirada da população, porque aqueles que estudavam a Bíblia, albigenses, valdenses e outros tantos, porque a Bíblia era contrária a essas alterações. O resultado, as perseguições se instalaram e as Bíblias foram sendo apreendidas, a tal ponto de que, mais para frente um pouquinho, lá pelo período do ano 1000 mais ou menos, a Bíblia já praticamente é proibida em todo o território europeu, até instalação do modelo jesuítico. Quando se instala o modelo jesuítico, dali para frente é proibição mesmo. A Bíblia não podia ser lida nem por clérigos, a não ser com autorização de alguém maior que acompanhasse essa leitura e a instrução disso. Então, esse processo de distanciamento da Bíblia acaba virando uma obrigatoriedade de não poder lê-la. Somente uma pessoa estava autorizada a ler a Bíblia, interpretá-la e estabelecer doutrina a partir dela, o bispo de Roma. Só ele tinha poder para interpretar as Escrituras e capacidade para isso. E aí, outras referências começam a aparecer, como, por exemplo, um dogma de que o bispo de Roma tinha poder para alterar os textos das Escrituras de acordo com a sua conveniência e vontade, porque ele adquirira o status de ser o vigário de Cristo, ou o substituto de Cristo na Terra. Portanto, ele tinha poder de alterar a palavra de Deus, porque ele figurava como o próprio Deus na Terra. Isso está no dogma da santidade episcopal. Só ele tem acesso e pode estudar, mas quando ele concordar, ele muda. Sim. O final... Diga. Os deuterocanônicos? Na verdade, os deuterocanônicos eles são incorporados ao modelo cristão, não como canônicos, mas como deuterocanônicos, porque neles estão contidos elementos que sustentavam algumas das práticas dogmáticas. Por exemplo, a oração pelos mortos. O livro de Macabeus sustenta a oração pelos mortos. Há algumas lendas dentro dos livros deuterocanônicos, os chamados livros apócrifos, que sustentam algumas das práticas greco-romanas, e que a igreja acabou incorporando esses livros na sua versão maior de Bíblia para poder sustentar essas aplicações. Afinal de contas, os macabeus mandaram dinheiro para Jerusalém pedindo que o sacerdócio orasse pelos mortos na guerra dos macabeus e que não estavam com a vida tão em ordem. E aí, pela oração dos sacerdotes, eles poderiam ser salvos. Isso faz parte de uma cultura greco-romana. Perdi uma parte. Esses livros, eles foram incluídos depois de a Bíblia feita ou eles foram feitos e depois retirados? Na realidade, eles vão sendo incluídos como modelo histórico. A Bíblia, como conhecemos, ela vai, sem esses livros, até o 5º ou 6º século. A partir da oficialização do modelo eclesial é que isso começa a ser incorporado. Então, faz parte da... Oi? Não sai. Não, tipo, ou volta ao protestantismo. Na realidade, quando o protestantismo se estabelece, ele adota o modelo bíblico, que era o modelo... Mas existia ainda essa Bíblia? Sim. Na verdade, nunca... Os livros apócrifos nunca foram incorporados como canônicos de fato. Mesmo dentro da Igreja Católica, eles não foram. Eles estão lá como deuterocanônicos, livros históricos. Mas livros históricos que contêm conselhos úteis para a vida cristã. E dali saem dogmas. Porque são livros feitos dentro do povo de Israel, mas não por profetas de Israel. Essa é a diferença. Eles são escritos entre o ano 400 e o ano 0, quando não havia profeta em Israel. Os últimos 2 profetas foram Esdras e Neemias, fecharam o cânon do Velho Testamento. O próximo profeta que aparece é João Batista. Nesse intervalo de 400 anos não tem profeta, e todos os livros apócrifos são desse intervalo. Portanto, não são considerados livros canônicos, porque não tem como sustentá-los como canônicos. A única questão de discordância que vai aparecer depois da reforma é o fato de você poder tirar doutrinas deles. Não há nenhum problema de você usar esses livros como históricos. Eles contam a história da Guerra dos Macabeus de uma maneira muito própria, muito particular, muito importante para a história. Mas para a história, não para a religião. São 2 coisas diferentes. Olha, ficou algum texto, algum livro que não entrou nessa Bíblia? Que temos? Tem vários textos. Tem um monte de evangelhos novos que não entraram na versão de Bíblia que temos. Qual foi o critério para a versão de Bíblia que temos? Velho Testamento não tem discussão, porque quem organizou foi Esdras e Neemias. Portanto, lá não tem discussão. O povo de Israel foi quem organizou o cânon do Velho Testamento.
Então, para esse não tem dificuldade. O problema é o novo, porque o novo é organizado dentro da igreja cristã. Qual é o critério para o Novo Testamento ser organizado dentro da igreja cristã? Critério número 1, fidelidade à autoria. Então, você ter referência do autor, Mateus, Marcos, Lucas, João, etc. Tem referência direta do autor, tanto no livro quanto na cultura cristã do primeiro século. A antiguidade dos textos, ou seja, textos que sejam de fato do primeiro século e não depois disso, porque aí já são textos fora do período apostólico. Esses dois elementos básicos já cortam os textos todos que são chamados de espúrios ou textos não canônicos. E aí, dentro desses textos do primeiro século, achar os textos que de fato são aqueles validados pelos pais da igreja cristã do primeiro século. Então, quais são os textos que os pais da igreja, ou seja, aqueles que eram os bispos, presbíteros, diáconos e apóstolos do primeiro século, validaram? É essa referência que você traz para dentro do cânon. O restante, ou seja, essa discussão que a gente de vez em quando vê em revistas super interessantes, coisas dessa natureza, na hora que você vai olhar esses textos todos que dizem evangelhos perdidos, tal, essas coisas todas, todos esses textos são posteriores ao quarto século. Não são textos do primeiro século. Portanto, são textos fora do cânon. É porque eu chamei meu cunhado, meu para vir no grupo, aí ele até estava falando, não, eu quero ir mesmo, porque estou estudando um livro que fala dos textos que não entrou na Bíblia. É os livros que não entraram. Então, tem vários que não entraram na Bíblia, mas não entraram por causa dos critérios. Vamos estudar os que é verdadeiro, só que ele não quis ir. Eles não entraram por causa do critério. O critério é livros do primeiro século, período apostólico, validados pelos pais da igreja do período apostólico e primeiro século e comecinho do segundo, ou seja, livros que eu conseguiria referenciar que de fato são os livros canônicos. Isso não significa que não tenham textos de Paulo, Pedro, etc., como cartas pessoais ou modelos pessoais, que não entraram para o texto bíblico como cânon, porque eram cartas nominais, referências pessoais. Nada impede disso ocorrer. Os livros que vêm para cá são os livros que eram adotados pela igreja e aceitos pela igreja como livros canônicos, ou seja, que os próprios apóstolos definiram, ou os seus pares definiram como sendo livros de referência para a igreja. Você tem alguns aí que não são apóstolos, Lucas, Tiago, Judas, não são apóstolos, né? Direto, são pessoas que viviam na época junto com os apóstolos, eram discípulos dos apóstolos. No caso de Lucas, discípulo de Paulo, Tiago, irmão de Jesus, Judas, irmão de Jesus. Então você tem livros que não são diretamente dos apóstolos, mas o grosso do Novo Testamento é dos apóstolos: Mateus, João, Paulo e Pedro. Essas são as referências principais do Novo Testamento. Os que não são, Marcos, Lucas, Tiago e Judas. Esses não são referências apostólicas. Bom, continuando aí, só para a gente fechar a igreja de Tiatira, então, qual é o elogio para essa igreja? Conheço as tuas obras, o teu amor e a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança. Então, uma referência àqueles que mantinham a fé pura mesmo no período medieval. Além disso, aparece uma reprovação. A reprovação, a gente já comentou sobre ela, a figura de Jezabel é tomada como referência, e na carona também vem os outros que já eram parte do desenho de deturpação, Balaão, Nicolaitas, etc. É interessante porque essa figura de Jezabel, ela vai aparecer por analogia lá no texto de Apocalipse 17 outra vez, quando eu tenho a mulher vestida de escarlata, montando a besta com 7 cabeças e 10 chifres. A gente vai estudar isso quando chegar lá em Apocalipse 17. Mas a mesma referência que aparece de prostituição, de corrupção, etc., aqui nesse texto, ela se repete lá em Apocalipse 17, na descrição do poder, desse poder exercendo atividades tanto no período medieval quanto no tempo do fim, depois da reascensão do poder medieval, já na nossa época. Qual a recompensa para essa igreja? Estrela da manhã prometida por Cristo, que é o próprio Cristo. Essa é a promessa feita àqueles que servem Jesus, recebê-lo-ão de forma pessoal. Então, de novo aqui vem uma alusão interessante ou parecida com aquela que está na igreja de Esmirna. A ansiedade de quem está vivendo nesse período perseguido e com ameaça de morte é poder resolver essa conta e encontrar o Cristo. Assim como na igreja de Esmirna, a promessa dada lá é ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, como uma referência direta também
ao Cristo, dando a recompensa do pecado. Então esse desenho aparece igualmente aqui na igreja de Tiatira, com a promessa de que eles vão encontrar o Cristo em quem creem e por quem estão sendo perseguidos ou mortos. De novo, essa referência fica como elemento de apresentação. A próxima igreja, a gente vai estudar no próximo estudo, Sardes. Essa fica como referência para o próximo. Capítulo 3, versos de 1 a 6, anota aí para a gente não esquecer.